Eles tiveram suas vidas tiradas dentro da sua própria casa. E depois, os seus corpos foram encontrados carbonizados dentro do próprio veículo da família. Olá, damas e cavaleiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol. Sejam bem-vindos ao meu canal, Dama da Noite. Aqui a gente conta casos criminais solucionados ou não, principalmente brasileiros, com um toque de comentários. Eu faço alguns comentários aqui sobre os casos. Isso é a minha opinião, totalmente minha opinião. E as fontes são vozes da minha cabeça. Mas enfim, já vou pedir para que você deixe o seu like, um comentário, compartilhe o vídeo. Não esquece de se inscrever, obviamente, né? Porque eu não falei agora no começo que não é pra você fazer. Já vai ali, se inscreve. Se inscreveu, obrigada. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela para que vocês me sigam por lá. Eu sempre posto coisas aleatórias e também aviso quando postei vídeo novo aqui. Mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Então, gente, esse caso aconteceu no dia 27 de janeiro de 2020, quando o casal de empresários Romoyuk Veras Gonçalves, de 43 anos, Flaviana de Menezes Gonçalves, de 40 anos, e o filho do casal, o estudante Juan ou João Victor Gonçalves, de 15 anos, foram mortos. Tiveram sua vida tirada dentro da sua própria casa, no ABC Paulista, aqui em Santo André, com golpes na cabeça. Então, eles tiveram diversos golpes na cabeça que acabou tirando a vida deles. Só que não acaba por aí. Os corpos deles foram encontrados logo em seguida, também ali no ABC Paulista, né, em São Bernardo, dentro do próprio carro da família, carbonizado. Então, é um caso bem bizarro. E vocês vão ficar mais chocados ainda em saber quem cometeu o crime. Que eu acho que é o que mais dói, é isso. Então, gente, o que a gente sabe é que as 3 vítimas estavam na casa delas, de boa, num condomínio fechado, quando 3 criminosos armados entraram no imóvel com a ajuda da filha do casal e da namorada dela. A intenção dos meliantes ali, dos 5 indivíduos, era efetuar o roubo de cerca de 85 mil reais, que supostamente estaria em um cofre dentro da residência. Porém, eles acabaram não encontrando o dinheiro, deram uma pressionada ali na família. A família falou também que não tinha esse dinheiro, que isso aí era loucura, que não tinha nada. Então, eles pensaram, vamos roubar alguns pertences das vítimas e vamos tirar a vida delas, né? Já que a gente tá sem fazer nada aqui, a gente pega os pertences dela e depois tira a vida delas. O que eu acho, como eu falei no começo do vídeo, né? Voz da minha cabeça. Talvez a família ali conhecia esses indivíduos e por este motivo eles tiveram a grandiosa ideia de tirar a vida deles, porque sabia que a casa ia cair. Acharam que talvez o homicídio nunca ia ser pego, não sei o que passa na cabeça desses caras, porque esse dinheiro aí, esses 85 mil reais, segundo as investigações e a denúncia feita pelo Ministério Público, seria fracionado, obviamente, né, entre os criminosos e a mandante, ou as mandantes. No caso, 50 mil ficaria para elas, e o restante do valor seria dividido entre os outros 3 homens. Como eu comentei, eles entraram na residência, procuraram dinheiro, não encontraram, decidiram matar a família. Para não deixar os corpos lá, eles optaram em colocar dentro do carro da família, conduzir esse veículo. A gente não sabe como esse veículo foi conduzido até lá, mas conduzir esse veículo até São Bernardo, e esse veículo foi encontrado no dia seguinte, com os 3 corpos lá dentro, e o veículo totalmente carbonizado. Obviamente, para tentar dificultar essa identificação. Já durante as investigações, conseguiu-se levantar essas informações de que seria o casal ali, né, a namorada e a filha da família, e esses 3 jovens aí, esses 3 rapazes. Então, eles já foram presos durante as investigações. E tudo isso aconteceu porque câmeras de segurança conseguiram verificar a entrada desses rapazes dentro da residência. Então ficou um pouco mais fácil de encontrar quem eram essas pessoas. Além disso, obviamente, os investigados acabaram confessando o envolvimento deles no crime
Então facilitou um pouco esse trabalho da polícia. Então, como que se deram as investigações, como aconteceu as investigações? No dia 12 de março de 2020, já foi feita a reconstituição do crime. E nessa reconstituição, cada suspeito, na verdade, cada indiciado já, porque não eram mais suspeitos, eles já tinham provas suficientes que diziam que era eles, e também a confissão deles. Então, os indiciados, cada um deles deu a sua versão. Obviamente, em alguns pontos as versões não batiam, mas cada um fez a sua reconstituição e deu a sua versão. Então, todos eles, os 5, confessavam que participaram realmente, efetivamente do roubo, porém que a intenção deles era apenas roubo. Alguns deles falam isso, outros... Bom, eles ficam jogando a culpa um contra o outro, porque aí fica mais difícil, né? A gente conseguir descobrir quem realmente tem a culpa. Então divergiu bastante essa questão de foi a fulana que mandou, não, foi o fulano que quis fazer, e assim foi indo. Então, a Ana Flávia Martins Gonçalves, de 24 anos, que é a filha do casal e a irmã do jovem também morto, e a namorada dela, a Karina Ramos de Abreu, de 26 anos, acusaram os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior, de 22 anos, e Jonathan Fagundes Ramos, de 23 anos, de terem matado a família dela. E também de ter colocado fogo e, enfim, explodido o carro, o Jeep Compass, onde as vítimas foram encontradas. A Karina, que é a namorada da Ana Flávia, a namorada da irmã da vítima e filha do casal, admite totalmente a sua culpa no roubo, mas fala que a ex-namorada dela, que como eu comentei, Ana Flávia, foi quem arquitetou o crime. Então, a Karina fala que ela participou, mas quem foi a mandante intelectual teria sido a Ana Flávia. Só que aí elas precisavam de alguém para botar esse plano em prática. Então elas chamaram, como eu comentei, o Juliano e o Jonathan, que eram primos da Karina. Então, tipo assim, a Karina foi lá, conversou e convidou eles para participar do roubo com a promessa desse valor que seria pago para eles. Aí, os primos da Karina acusam ela de ter matado a família e de ter colocado fogo no carro. Então, eles falam que foi ela, elas falam que foi eles e fica essa loucura aí. Até então, tá essa loucura. Aí foram 4 indivíduos, né? Aí tem o 5º indivíduo, que é o Guilherme Ramos da Silva, de apenas 19 anos na época dos fatos. Ele era irmão dos meninos ali, do Juliano e do Jonathan. E ele fala que quem quis matar o casal foi o Juliano. Então aí já muda de novo a versão. Fica mais confuso ainda. Esse Guilherme aí, ele participou diretamente do roubo. Isso foi comprovado que ele participou do roubo. Porém, ele não teria envolvimento com o homicídio. Mas ele estava no lugar, ele não impediu que isso acontecesse. Então, são N fatores, né? Não dá pra dizer assim, eu não sabia que eles iam fazer, mas você não fez nada pra impedir que isso acontecesse. Então, você também é culpado. É tipo isso, entendeu? Como foi a denúncia? Como que veio a denúncia, né, contra eles e como foi o interrogatório desses indivíduos. No dia 12 de maio de 2020, a justiça aceitou realmente a acusação do Ministério Público e tornou esses 5 indivíduos suspeitos, né, até então, tornou eles réus do processo. Nesse processo, eles foram acusados por roubo, assassinato, ocultação de cadáver e associação criminosa. Aqui a gente fala fala assassinato, mas o assassinato na verdade é o homicídio, né? Que nesse caso vai ser homicídio doloso qualificado. Mas eu vou falar isso mais pra frente. O que seria, eu acho que eu já comentei em outro vídeo com vocês, mas tem uma diferença entre associação e organização criminosa. A associação criminosa é quando a gente tem 3 ou mais pessoas que se reúnem, que se associam com a intenção de cometer ilicitudes. A organização criminosa são 4 pessoas ou mais com a mesma finalidade, então o que muda só é a quantidade de integrantes. Em 2020, no mês de setembro, outubro e dezembro, ocorreram 3 sessões de audiência de instrução para verificar. O que seria essa audiência de instrução? É quando a gente vai ouvir as testemunhas, ouve
a acusação, ouve a defesa, ouve os réus. Então é basicamente isso. Então nesse ano de 2020, durante esses 3 meses, tiveram 3 audiências de instrução. Então, durante o interrogatório dos acusados, só as namoradas falaram sobre o que aconteceu. Elas realmente confirmaram que elas já tinham dito na reconstituição. Já os rapazes preferiram ficar em silêncio, preferiram não falar nada. O que também eles têm direito de ficar em silêncio, porque o réu, ele não tem obrigação de falar a verdade. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele não tem obrigação nenhuma de falar a verdade. Se ele quiser falar 50 versões diferentes, ele pode. É bizarro, mas ele pode. A avó materna, Ana Flávia, ela falou que a neta tinha um péssimo relacionamento com a família dela e que se degradou mais ainda depois que ela começou esse relacionamento com a Karina. Ficou mais complicado ainda esse convívio. Segundo a denúncia do Ministério Público, a intenção das 2 mulheres era de ficar com a casa, carro, dinheiro, enfim, tudo que pertencia à família da Ana Flávia. E, além disso, né, o Romoyuki, ele tinha um seguro de vida em nome dele. Se acontecesse alguma coisa, a filha e o filho teriam direito a esse seguro. Só que quem pesquisou sobre esse seguro foi simplesmente a Karina. Ela pesquisou alguns dias antes do crime para saber como que fazia para resgatar essa apólice de seguro. Então isso também, obviamente, demonstra a premeditação do crime. E demonstra que não foram os meninos que tiveram a intenção de cometer esse homicídio, mas que talvez ela tenha pedido para que fosse feito isso. Então, após a audiência, a gente tem 2 caminhos a se seguir. Eu vou explicar de uma forma mais básica, tá bom? Quando a gente faz a denúncia para o Ministério Público, essa denúncia ela vai para um juiz singular. O que seria esse juiz singular? É o único juiz que vai verificar se as pessoas que estão sendo acusadas são realmente culpadas ou não. Só que a gente tem algumas situações em que o juiz singular ele não tem competência de fazer esse tipo de julgamento, que é o caso de um homicídio doloso. Crimes contra a vida de forma dolosa, normalmente não, é regra de que a pessoa tem que passar por um júri popular. Então o que acontece? O juiz ele vai verificar, ele verificou, ouviu Ana Flávia, ouviu Karina, ouviu Jonathan, ouviu todo mundo. E ele verificou que ele não tinha competência, que essa competência seria do tribunal do júri. Então, ele decidiu mencionar na decisão dele a seguinte questão, que como a intenção das 2 era alcançar o patrimônio das vítimas e que teria sido mediante uma promessa de pagamento, porque eles roubariam o dinheiro e os rapazes teriam uma parcela desse dinheiro, teve uma qualificação do crime, do homicídio. Então, como eu comentei anteriormente, se tornou um homicídio doloso qualificado. Por que doloso? Porque teve a intenção de tirar a vida. Qualificado por quê? Mediante promessa de pagamento, é uma qualificadora do crime. E aí a gente tem também outras qualificadoras, que é a impossibilidade de defesa da vítima, meio cruel, enfim, todas essas questões. Eu acho que o meio cruel não foi utilizado porque, até onde eu sei, quando colocaram eles no veículo, colocaram fogo, eles já estavam sem vida. Mas se eles estivessem vivos, o meio cruel seria a utilização de fogo, né? O fogo, explosivo, essas coisas são meio cruéis. A defesa da Ana Flávia mencionou que ela tinha que ser absolvida, porque ela não tinha autoria nenhuma nos crimes. Ela não estava entendendo porque ela estava sendo acusada se ela não tinha nada a ver com os crimes. A da Karina falou que realmente ela pretendia participar desse roubo simulado, mas que ela não queria participar dos homicídios. Porque assim, veja bem, né, gente? Um homicídio qualificado, um homicídio doloso qualificado, a pena é muito maior do que se a gente tiver um latrocínio, que seria um roubo seguido de morte. Porque no caso do homicídio qualificado, é nítido que a questão delas era pegar o dinheiro da família. Então, né, o objetivo delas era tirar a vida das pessoas para poder ficar com o bem. Quando a gente fala sobre latrocínio, é até um pouco escroto, mas quando a gente fala de latrocínio, o que seria o latrocínio? A pessoa quer pegar o bem da pessoa. Ela quer, o intuito dela é roubar o carro, é roubar o celular, é roubar a bolsa.
O intuito dela não é tirar a vida daquela pessoa. Então, o crime, ele é em cima do bem material. Por isso que o latrocínio, ele é como se fosse uma qualificadora, uma agravante do roubo, que é o roubo seguido de morte, entendeu? O resultado do roubo foi morte, então é o latrocínio. Agora, no caso deles, não. A intenção delas era tirar a vida da família para que elas pudessem usufruir dos bens. Então, a pena é muito maior do que um latrocínio. E é por isso que eu acredito que a linha de defesa da Ana Flávia e da Karina foram para esse lado. O Guilherme, ele fala que deve ser feita como se fosse uma individualização da pena. O que seria individualizar a pena? Seria cada um pagar pelo que cometeu. Vamos pegar o caso deles. No caso deles, supostamente o Guilherme não teria participado dos homicídios, mas sim do roubo. Então ele queria ser punido só pelo roubo. Mas eu entendo que não tem como individualizar as penas nesse caso, porque todos eles estavam no mesmo ambiente, todos eles viram o que aconteceu. Não era uma coisa assim, tipo, o Guilherme saiu da casa e não viu o homicídio acontecer. Ele estava lá, ele viu, ele sabia que eles iam levar o carro para outro lugar, por mais que ele não tenha ido junto, ele sabia que eles iam tentar destruir esses cadáveres. Então, tipo assim, nesse caso não tem como individualizar a pena. Mas eles queriam fazer isso porque realmente ele disse que não participou dos crimes de homicídio e da destruição dos cadáveres. Mas o choro é livre, né? O pessoal pode falar o que quiser. Como eles são réus do processo, eu comentei anteriormente, eles não têm obrigação de falar a verdade. Se eles quiserem dar 50 versões, eles dão. Mas chegou o grande dia da sentença, né? Então, o júri começou no dia 12 de junho de 2023. 3 anos depois do crime. Nesse primeiro júri, apenas 3 foram julgados. Ana Flávia, Karina e o Guilherme. Os irmãos foram julgados posteriormente. Então começou no dia 12 de junho e a sentença foi proferida na madrugada do dia 14 de junho de 2023. E a justiça condenou realmente essas 3 pessoas por roubar, matar e carbonizar a família da Ana Flávia. Certo? Somar essas penas aí, deu aproximadamente 192 anos de prisão, somando a condenação dos 3, tá? Não só de uma pessoa, dos 3. Vamos lá, então. Ana Flávia Martins Gonçalves, a filha do casal e a irmã da terceira vítima, foi condenada a cumprir pena de 61 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão. A Karina Ramos de Abreu, a então namorada de Ana Flávia na época dos fatos, teve a pena decretada em 74 anos, 7 meses e 10 dias em regime fechado. E o Guilherme Ramos da Silva, amigo dos jovens, vizinho dos jovens e também das meninas, vai cumprir a pena em regime fechado de 56 anos, 2 meses e 20 dias. Vocês perceberam que a pena da Karina é um pouco mais alta? Ela pegou 74 anos, enquanto a Ana Flávia 61 e o Guilherme 56, não se tem a individualização de penas, porém se tem a análise da participação de cada um. E a gente pegando esses 74 anos que a Karina vai ter que puxar aí, a gente entende que, na minha concepção, eu não li nada sobre isso, mas eu entendo que ela foi a autora intelectual do crime. Então foi meio que ela que foi a mandante de tudo, por isso que ela pegou um pouco mais do que as outras pessoas. Vocês vão ver também que os irmãos também pegaram uma pena mais baixa do que a dela. Então eu entendo que realmente ela foi a cabeça de tudo. Ela que planejou tudo, ela que disse, veja bem, vamos fazer dessa forma, né? Como eu comentei, o júri popular de Juliana Oliveira Ramos Júnior e do Jonathan Fagundes Ramos começou às 10 horas do dia 21 de agosto de 2023. Foi bem próximo também, logo em seguida do delas, mas os irmãos também foram acusados de roubar, matar e queimar as vítimas. Eles confessaram realmente que participaram, que cometeram esses crimes. Eles comentaram, afirmaram que entraram na residência com um simulacro de arma de fogo. Acabaram não encontrando o dinheiro que era prometido pela Karina e Ana Flávia. E aí eles concordaram com a ideia de matar a família, que teria sido dada pela Ana Flávia. Vamos às penas. Juliana Oliveira Ramos Júnior,
65 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Jonathan Fagundes Ramos, 56 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, também inicialmente em regime fechado. Na decisão, o juiz deixou muito claro que os sentenciados, em decorrência da gravidade dos crimes, não poderão recorrer em liberdade. Ou seja, durante esse processo e durante os anos que eles vão puxar na cadeia, eles vão ter diversas opções de recorrer, de rever essa sentença. Mas o juiz deixa bem claro que eles podem rever, que é direito deles, mas eles não podem sair da cadeia em momento nenhum, porque eles são de alta periculosidade. Tem um detalhe que eu não coloquei no roteiro, mas eu consumo muito caso criminal e eu vi em um canal, eu não vou lembrar em qual foi, não lembro qual canal foi, mas eu vi o depoimento da Karina mesmo, ela falando sobre o que aconteceu. Segundo ela, a família da Ana Flávia não, como é que eu posso dizer, não aceitava o relacionamento delas. Não sei se por serem duas mulheres, por ser um relacionamento homoafetivo. Chama de homoafetivo quando é duas mulheres? Ai, não sei. Não põe essa parte, mas eu não sei. Eu não sei se é devido ser o relacionamento entre duas mulheres, ou se realmente eles não gostavam do jeito da Karina, ou como a Karina tinha poder em cima da Ana Flávia, porque isso é relatado em diversas fontes, que a Karina tinha um poder muito grande sobre a Ana Flávia. Mas ela comenta que elas foram até a residência e que ela iria jantar na casa da família. Só que a perícia, quando foi na casa, verificou que realmente tinha os pratos postos à mesa, tinha comida no fogão, estava sendo feita a janta, só que tinham só 4 pratos. Então, a família não sabia que a Karina iria jantar lá. A Ana Flávia insiste diversas vezes para que ela entre na casa e ela fica lá fora fumando um cigarro, e aí ela resolve entrar. Quando ela resolve entrar, não sei o que aconteceu, não sei se ela entra junto com os rapazes já e tal, aí ela já não fala mais. Ela só fala que tava tudo bem, que ela foi lá fora, fumou um cigarro, quando ela voltou, aí tava acontecendo tudo e não sei o que. Enfim, chega a ser irônico. Mas foi isso que aconteceu. O caso ficou conhecido como Suzane von Richthofen, né, de forma atualizada, porque não é parecido, né, o crime. Beleza, até que a Suzane também, né? Foram golpes na cabeça e tudo mais, né? Mas a Suzane poupou o irmão dela. Nesse caso, elas não pouparam nem o irmão, de 15 anos. Mas ficou muito conhecido como o novo caso da Suzane von Richthofen por conta da semelhança, né? Da intenção de querer ficar com os bens da família, enfim. Se você souber alguma coisa, já sabe, né? Deixa aí nos comentários. Não esquece também de deixar sua opinião sobre o caso, por favor, de forma educada, obviamente, não preciso nem pedir, eu sei que vocês são extremamente educados. Mas, por hoje é isso, um beijo e até a próxima.